Deputado, agora recentemente o senhor falou aí até na Assembleia, em relação aí das marmitas dos presos, né, que realmente aí poderá ter alguma investigação. Como é que está em relação a isso, deputado? Nós ficamos, eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós ficamos durante 8 meses fazendo levantamento em algumas cidades, e cidades que são servidas as marmitas nas carceragens, e aqui no caso de Curitiba e região metropolitana, nas penitenciárias e nos centros de triagem. E a conclusão que nós chegamos é que não há como você negar que há uma fraude, um indício de fraude naquilo que diz respeito ao serviço de entrega de marmitas na região metropolitana, em Curitiba e no interior do estado, brutal. Hoje é inegável que as empresas Bom Deguste, Verde Mar, que inclusive em alguns casos já estão sendo investigados pelo Ministério Público por terceirizarem as suas cozinhas, a própria Risotolândia em Curitiba e aqui em Piraquara, no penitenciárias, no complexo penitenciário, nós temos cerca de 7 mil presos, nós temos um indício de fraude muito grande. Diante disso, nós visitamos diversas carceragens e conversamos tanto com agentes penitenciários, delegados, policiais, famílias de presos, porque o que eu tenho insistido, e é isso que a população, obviamente, que tem que entender, é que o Estado, ao contratar a alimentação, e ele contrata por R$ 3,59 uma alimentação que deve ser servida num determinado padrão, com uma determinada quantidade, um determinado peso, ele está pagando, ou seja, a população toda está pagando para isso. Está pagando, inclusive, para que tenha, dentro das carceragens, infelizmente nós ainda temos cerca de 10 a 11 mil presos em carceragens, o que é uma coisa totalmente irregular, mas nós temos, e é um processo que não começou com esse governo, mas continua com esse governo, embora haja uma tentativa de solução, mas a realidade é que a população está pagando para que não haja rebeliões dentro dos presídios, para que não haja nenhum tratamento diferenciado daquele que prevê a lei de execuções penais, porque quando a pessoa está presa, a sua pena é privação de liberdade. Se o Estado contrata arroz, feijão, salada, carne e massa para ser servido ao preso, isso tem que ser servido. Se o Estado contrata isto e é servido arroz, feijão e um pedaço de linguiça, ou feijão estragado, ou arroz cru, ou salada que vem com rã no meio, ou pedaço de sapato, ou sola de chinelo, é claro que o Estado está sendo lesado. Nós fizemos uma notícia, a representação de uma notícia de fato, fizemos uma denúncia no Ministério Público, está aberto um inquérito no Ministério Público para investigar as 3 empresas, há outras que também fornecem alimentação, mas que não têm sido objeto de denúncias, é o caso de Francisco Beltrão, mesmo de outras cidades do estado do Paraná, Foz do Iguaçu. Agora nós continuamos acompanhando. O que nós queremos é que a alimentação seja servida naquilo que é contratado. Eu não tenho dúvida que hoje, na cidade, por exemplo, de Prudentópolis, a alimentação que chega é muito abaixo daquilo que foi contratado. Não preciso nem ir a Prudentópolis para ver, porque a mesma empresa que entrega em Prudentópolis, entrega em Palmas, entrega em Irati, entrega em União da Vitória, entrega em Pato Branco, entrega em Francisco Beltrão na carceragem, a mesma empresa que junto com uma outra, são as duas empresas de um mesmo grupo. E aí é claro que esse indício de fraude, nós temos que fazer a denúncia, buscar junto à população, aqueles que queiram encaminhar denúncias à Comissão de Direitos Humanos, à Assembleia Legislativa, ao nosso gabinete. Nós temos feito esse encaminhamento à Secretaria de Justiça, ao Secretário de Segurança Pública e, obviamente, que o governador também tem conhecimento disso. Não é possível que as empresas que vendem hoje alimentação tenham um custo de alimentação de cerca de 90 milhões de reais por ano, e que desses 90 milhões de reais, muitas vezes isso não signifique nem a metade em termos de valores expendidos. Isso gera um grande problema em todo o sistema prisional e quem acaba muitas vezes sendo responsabilizado é o carcereiro, é o próprio agente penitenciário, o próprio policial. Por isso que nós fizemos denúncia, esperamos que haja agora nas próximas semanas um encaminhamento e que as pessoas que porventura sejam responsáveis por esse indício de fraude que nós vemos com muita presença dentro desse esquema, que sejam responsabilizadas. Deputado, qual foi a alegação e o porquê foi terceirizado esse serviço? Nós tínhamos, durante o governo Requião, nós tínhamos um fundo rotativo. Algumas delegacias recebiam em torno de R$ 1,50, R$ 2,50 por refeição. E obviamente que a comida era feita para os presos e para os funcionários no próprio local. Isso cria um problema também.
porque muitas vezes para você fazer a separação do que vem é difícil, você tem que recorrer a supermercados, recorrer a familiares dos presos. Eu lembro que no início do governo do governador Carlos Alberto Richa, nós ficamos 5 meses sem que os presos recebessem alimentação. 5 meses que quem pagou praticamente a comida dos presos foram os familiares dos presos. Isso se arrastou desde o final do governo de Orlando Pessutti até o início do governo do Carlos Alberto Richa. Então é difícil que você muitas vezes faça essa alimentação no próprio local. Agora, os contratos da forma como foram feitos, eles são uma porta aberta para fraude. Porque duas empresas, Bom Deguste e Verdemar, por exemplo, que são do mesmo grupo, que é o Grupo Eldorado, tem a responsabilidade de entregar alimentação às carceragens de praticamente todo o interior do estado do Paraná. Aí você faz a comida em Guarapuava, roda 200 quilômetros para ficar distribuindo comida em cidades que são muitas vezes distantes daquele local, comida é feita de madrugada, é entregue uma comida ruim, é entregue com peso menor, é entregue com uma quantidade abaixo daquilo que deveria, e tudo isso gera problema. O fato de nós termos hoje uma empresa terceirizada, por si só não é ruim. O ruim é que ao invés de fazermos vários lotes, e poderiam ser vários lotes, onde o comércio local, inclusive, pudesse participar, acaba se fazendo 2 ou 3 lotes e depois dá problema como esse que nós estamos apontando.